Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o plantão 12 por 36. Como funciona, para que que serve, quais são os requisitos. Bem, se você está interessado nesse assunto, se inscreve no nosso canal e na descrição do vídeo eu vou colocar um e-book com resumo, dos principais temas que eu estou falando hoje. E aí, se você quiser esse e-book, você clica no link que a gente manda para você o resumo da aula, tá? Então vamos lá, o que que a gente vai falar hoje da escala de plantão 12 por 36? Como funciona a escala? Bem, primeiro o que que é a escala, como é que funciona, qual é o divisor para fins de cálculo de carga horária e para fins de cálculo de hora extra, adicional noturno, né? Esse divisor ele é bem controvertido. O intervalo intra-jornada e se é obrigatório ou não, e caso não seja concedido, se nós teremos a caracterização da hora extra, o adicional noturno, a descaracterização dessa escala, ou seja, quando eu não cumpro os requisitos, o que, que acontece com essa escala? Qual é a consequência para quem contratou? E se ela está valendo com acordo individual mesmo, depois da reforma trabalhista. Então, é basicamente isso aí que a gente vai falar. Se esse assunto é de seu interesse, você aproveita e compartilha com um colega também que de repente trabalha com você e pode ter dúvida também sobre esse assunto, né? Vamos lá. O que é a escala de plantão 12 por 36? Como é que funciona essa escala? O indivíduo ele trabalha 12 horas consecutivamente e repousa 36. Esse nome, a relação de horas trabalhadas com as horas de repouso, acabam dando nome à escala. Toda escala tem esse nome que vem exatamente desse movimento, de horas de trabalho para horas de descanso. Bem, a 12 por 36, se eu trabalho numa segunda, o dia tem 24 horas, eu trabalho 12 eu repousei. Então, no dia que eu trabalho 12 e descanso 12. No dia seguinte, eu não trabalho, então eu repouso mais 24. Dessa forma, eu trabalhei 12 e descansei 36. Ou seja, vou trabalhar consequentemente dia sim e dia não. Né? No mês, eu vou dar em torno de 15, 16 plantões. Se o mês for de 30 e o meu plantão for par, eu trabalharei 15 plantões. Se o meu plantão for ímpar e o mês de 31, consequentemente eu darei 16 plantões. No mês de fevereiro, né, a gente tem aquela situação interessante de 28 dias. Então, quando, né, não for ano bissexto, via de regra, eu tenho 14 plantões. Essa quantidade de plantões ela é super importante. Por quê? Porque se você trabalha por plantão, é, existe a possibilidade de fazer dobras, mas essas dobras elas não podem ser habituais. E quando é que seria cabível uma dobra numa escala de plantão? Bem, eu estou lá no meu plantão, né, de 7 às 19 ou de 19 às 7, e aí o indivíduo que vai me render, ele não vem, falta ao trabalho. Eu não posso abandonar o plantão, eu não posso simplesmente sair, né, e deixar o plantão sem ninguém. Até porque essas atividades são atividades que funcionam 24 horas. A origem, né, da aceitação desses plantões é exatamente essa. É a necessidade de que a atividade funcione 24 horas ininterruptamente. E aí, para facilitar a vida de todo mundo e as pessoas acabarem tendo uma jornada mais específica, criou-se a possibilidade desses plantões 12 por 36, onde o indivíduo trabalha dia sim e dia não. Né? É, o entendimento da jurisprudência sobre essas escalas de plantão é que essas escalas de plantão, deixa eu melhorar a iluminação aqui, é que essas escalas de plantão elas são mais benéficas para os trabalhadores. Por quê? Porque a partir do momento em que você tem uma escala fixa, né, você passa a saber o dia que você vai trabalhar, o dia que você vai descansar, e isso é muito importante, porque isso amplifica, possibilita o convívio com a sua família, o seu lazer, de forma mais organizada. Né? Então a escala ela é considerada benéfica, apesar de você trabalhar mais do que 8 horas por dia, o que seria considerado condição extraordinária.
né? Então, a gente tem que essa escala, ela é uma escala realmente especial, uma escala muito especial, e ela, para ser válida, via de regra, ela tem que constar no acordo coletivo ou na convenção coletiva da categoria, sob pena de ser invalidada. Isso até 10 de novembro de 2017. A gente tem uma súmula do TST, que é a 444, que funcionava, né, na verdade, fundamentava a validade da escala antes da reforma. Então, nós temos aqui: é válida, em caráter excepcional, a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, que é exatamente a escala que a gente está tratando. Prevista em lei, então a validade, quando prevista em lei, ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. Olha que interessante. No e-book que eu preparei, eu coloquei o mês de setembro e coloquei o indivíduo trabalhando num plantão ímpar. Consequentemente, ele vai trabalhar no dia 7 de setembro, que é feriado, e nos dias 13 e 27, que são domingos. Como é que ficaria o plantão desse indivíduo? Ele teria direito a hora extra? Olha, a súmula estabelecia que, se o plantão fosse coincidente com o feriado, esse feriado deveria ser remunerado em dobro. Na verdade, estabelecia, não, estabelece, porque essa súmula não foi cancelada, né? Então, a gente tem o seguinte: todo mundo que foi admitido e trabalhou dessa forma até a alteração legislativa tem direito de receber esses feriados, pelo menos até 10 de novembro de 2017. A partir dessa data, nós tivemos uma alteração no texto da CLT, porque até então a gente não tinha nenhum assunto sobre escala de plantão no texto da CLT. Foi inserida a linha A no artigo 59. E aí, essa linha A, que foi uma redação trazida pela reforma trabalhista, incluiu a possibilidade da validade dessa modalidade de trabalho, dessa escala, através do acordo individual escrito feito entre empresa e empregado. Bem, o que aconteceu ainda, né, nessa alteração legislativa? A reforma incluiu ainda um parágrafo único nessa linha A do artigo 59, dizendo o seguinte: que os dias trabalhados em feriados não deveriam ser remunerados de forma diferenciada, por quê? Até porque é uma escala. E aí a gente tem a seguinte situação: até 10 de novembro de 2017, a gente tem escala só valendo essa modalidade mediante lei ou acordo coletivo ou convenção coletiva. Trabalho, plantões que coincidam com feriado, remunerados em dobro. O que é em dobro aí? O valor já está remunerado dentro do salário do mensalista. Então, se aquele plantão dele coincidiu com o feriado, o que você vai fazer? Você vai pagar mais um plantão para ele e dessa forma você vai estar remunerando em dobro aquele plantão. É essa forma. Na verdade, a gente não pagaria hora extra. Eu pagaria o plantão em dobro. Isso até a reforma. Depois da reforma, vale acordo individual e os plantões que coincidam com feriados não serão remunerados em dobro. O que aconteceu ainda? Quando abriram essa possibilidade de acordo individual escrito, no caso da reforma trabalhista, muita gente reclamou, né? Porque a escala de plantão, muita gente entende que não é benéfica, apesar do entendimento jurisprudencial ser nesse sentido, né? De que é benéfico. E aí veio uma medida provisória, logo depois da reforma, a 808/217, que não foi transformada em lei e acabou perdendo, né, a sua eficácia, dizendo o seguinte, que essa escala, esse acordo individual seria válido sim, mas apenas para a área de saúde. Como essa medida provisória ela não virou lei e não deram continuidade a ela, né, até porque haveria um limite também para isso, hoje o entendimento é de que vale acordo individual escrito para qualquer atividade. Então, eu não sei se isso amanhã ou depois isso vai gerar algum conflito, alguma consequência, mas é importante a gente entender o que estava na lei e o que está na lei hoje, o que está valendo, né? Pelo menos está na lei. Quando é que eu vou descaracterizar essa escala de plantão 12 por 36?
quando eu não respeitar a escala. O que você tem que entender? Essa escala é feita para facilitar a forma de trabalho do trabalhador e fazer com que ele tenha uma previsão dos seus dias de trabalho, já que ele trabalha em escala. A partir do momento em que há realização de horas extras com habitualidade, você passa a ter um problema, você passa a fazer com que essa escala ela perca é, a sua funcionalidade. Vai ser isso, olha, se eu sei que eu vou trabalhar 15 plantões no mês e quais são os plantões, eu posso disponibilizar os meus outros horários livres para outras coisas. A partir do momento que eu começo a dobrar de forma habitual e reiterada, essa escala ela perde a sua característica. E aí ela deixa de ser válida, fazendo com que, a partir da 8ª hora trabalhada, a gente passe a ter uma hora extraordinária. E aí complica, né? Complica porque nós teríamos em cada plantão um excesso de 4 horas laboradas. Bem, intervalo. Muita gente pergunta: tem direito ao horário de repouso e alimentação? Ah, não, tá de plantão. Eu trabalhei em hospital durante um tempo e há muitos anos atrás o que era falado era isso. Ah, não, não tem direito à hora de almoço não porque tá de plantão. Não é esse o entendimento doutrinário e jurisprudencial. O entendimento é que dentro dessas 12 horas o trabalhador tem direito à hora de almoço, sim, e ela deve ser concedida na sua integralidade. E aí a gente entra naquela historiazinha da reforma também. Até a reforma, a hora de repouso e alimentação, que não era integralmente concedida para o trabalhador, era considerada não concedida. E ela se transformava em hora extra com acréscimo de 50%. Depois da reforma, a gente tem que a hora extra, que não, a hora de repouso e alimentação que não foi integralmente concedida, ela será paga como hora extra na proporção da sua não concessão. Então, por exemplo, se o trabalhador tem direito a 1 hora e ele descansou meia hora, essa meia hora que não foi concedida será devida como hora extra e agora de forma de natureza indenizatória, o que antes não acontecia, porque a hora extra antes da reforma, quando essa hora extra era praticada no horário de intervalo, essa hora extra ela era paga como hora extra e ela gerava todos os reflexos, o que a partir da reforma deixou de existir. Né? Então, a mesma coisa, se você está numa escala de plantão 12 por 36, ou se o seu empregado está numa escala de plantão 12 por 36, você tem que tomar cuidado que a hora de almoço é devida e se ela não for concedida, ela vai gerar custos, né? Seja de um lado, seja do outro. Bem, a gente tem a questão também do adicional noturno. Nós sabemos que o adicional noturno é aquele devido para trabalhadores que trabalham em horário noturno, que é o entendido, né, pela CLT, de 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Muito bem. Essa hora noturna ela é reduzida. E aí, de 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, eu tenho exatamente 7 horas de relógio. Mais de adicional noturno, eu passo a ter 8 horas. O que acontece? Existe uma orientação jurisprudencial do TST, que é o entendimento do tribunal nesse sentido, de que o indivíduo que trabalha em horário integralmente noturno e ele vai nesse horário além das 5 horas da manhã, ele tem direito ao adicional noturno mesmo depois desse horário. É o que está na orientação jurisprudencial 388. O empregado submetido à jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, que compreenda a totalidade do período noturno, tem direito ao adicional noturno relativo às horas trabalhadas após as 5 horas da manhã. E aí, isso também é pacificado em relação à carga horária do trabalhador. A jurisprudência, ela estabelece, ela reconhece que o trabalhador que trabalha nessa modalidade de escala, ele tem uma carga horária mensal de 220, porque tem semana que ele trabalha 36, tem semana que ele trabalha 44, e aí uma coisa ficaria pela outra, e nós teríamos ainda as 220. Bem, então o que eu tinha para falar por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha. Não deixe de se inscrever e compartilhar o nosso canal. E aí, até a próxima!